Bom, gente, boa noite. Boa noite. O grupo sou eu, a Gisele, a Lara, a Giovana, a Ana Beatriz de Souza e o Alessandro. Nem Bom, a gente apareceu. vai falar sobre o Chile, mas a gente, para não ficar tão abrangente, porque o Chile é enorme, a gente vai falar sobre Santiago e adjacências. A gente colocou 10 dias, são 10 dias e 9 noites em Santiago. E a gente colocou aqui, abrange as adjacências, e aqui tem os passeios assim, mais gerais, que é o Área Familiares, que é o Agrícola, Vale Nevado, Farellones, Valparaíso, Viña del Mar, Cerro Santa Lúcia, Cotillo, Ramon del Lago, Termas de Colina e Escada de Sabor. Ai, duro pra você, gente. Isso. Só para falar que o principal diferencial do nosso pacote, no caso, né, o que faz com que ele tenha uma viabilidade melhor e um melhor posicionamento no mercado, é porque ele é feito exclusivamente para casais. A gente fez pensando na base de duas pessoas, e a época que a gente vai viajar, né, no caso dos nossos clientes, é na época do mês de agosto, que é uma época que é média para alta temporada. Então os preços não estão tão exorbitantes, mas também não é tão baixo, então daria para ter um lucro bom. É isso? A gente escolheu essa data também porque tem muita neve. E vai influenciar muito nos nossos passeios. Estamos muito curiosos. É qualquer casal gay também pode? Qualquer casal, Só né? nesse mês. Não será nesse mês. Antes a gente tinha uma proposta, só para dar uma olhada, a gente tinha uma proposta de Airbnb, só que a comida no Chile é muito cara, então a gente ia ter que se preocupar todos os dias com qual seria o café da manhã, porque tem passeios que vão durar o dia inteiro e eles teriam que sair de casa já, né, alimentados. Então a gente queria baratear com o Airbnb, só que não foi possível, e a gente escolheu um hotel, para casal mesmo, e não ficou como a gente esperava, né, com o Airbnb, mas a gente teve que trocar pelo hotel porque tem café incluso e eles vão poder sair de casa todos os dias já alimentados. Então, a gente escolheu o hotel em Atia, na cidade de Santiago. Ai, gostei da pronúncia. Como que é o bairro? Eu nunca vi. Em Atia, na cidade de Santiago. E fica localizada ali Mas não vai continuar em espanhol? É só as terças. Ele fica situado no bairro da Província. Um dos melhores pontos desse hotel, que ele fica localizado pertinho de mercados, restaurantes e o principal, perto das linhas de metrô. A recepção é 24 horas, tem serviço de lavanderia, café da manhã incluso, que foi o nosso principal ponto. Thalina, pode ir? Coisas básicas de hotel, né? Aí aqui a gente colocou algumas... Peraí, deixa eu te ajudar. A gente colocou Usa umas... isso aqui, ó, pra você passar. Ah, tá. A gente usa... A gente colocou umas características aqui que são pontos do próprio site, que são informações do próprio site do hotel. Aí aqui a gente colocou a avaliação do TripAdvisor e alguns comentários do site do hotel. Aí continua. Como eu falei, as melhores atrações, é perto do metrô, dos transportes públicos, além de vários restaurantes. Aí tem Belas Artes, Palácio do Governo, o Cerro Santa Lúcia e o Cerro São Cristóbal. Tem os problemas com Deus. É perto da estação de metrô e fica 15 minutos perto do aeroporto internacional, claro. E o diferencial também é que todos os quartos são suítes. Todos os quartos são suítes. E tem uma bela vista, você acorda já vendo a Cordilheira dos Andes, uma coisa bem romântica, aquela coisa do casal. A gente não tem categorias de quartos. Tem privacidade na varanda ou aquela varanda Tem privada? cortininha pra poder... Não, porque eu quero estar com a varanda aberta, vendo a cordilheira e que ao mesmo tempo privacidade. Ai, foi meio difícil. Eu falei, dormiu, acordou, aí além de, né? Ih, tá gravando. Tem um hotel, Mini tráfego, Wi-Fi, TV, né, todas as coisas. E tem as avaliações. Excelente localização, atendimento, tudo mesmo, né? Que a gente espera um bom hotel. Ele tem. botaram até o nome de um funcionário aqui, ó. Foi... Isso vai pode passar. passar. Então, esse ponto. Legal. Mesmo ele sendo perto das linhas de trem, dos meios de transporte, aí a gente, né, pensando em preço, avaliando mesmo, se decidiu algum lugar de carro, pensando no custo
que é para 5 lugares. Cabe uma mala grande, uma pequena, caso durante os passeios eles queiram levar uma troca de roupa, alguma coisa. Ele é manual. Eu não sei muito sobre carro, não vou falar muito, porque eu não entendo, claro. E é isso. O preço por 9 dias ficou $247. É 1.235, né? E aí, no final tem em reais. Ficou 1.200 e alguma coisinha assim. Aí por essa empresa aqui, a avaliação é muito boa. Tá com preço bom, né? O aluguel Pra do 9 carro. dias, né? Porque senão a gente gastaria muito com transfer. É metrô, a gente preferiu essa facilidade. A gente ia colocar pro hoje no início, mas a gente preferiu. Se forem 2 casais, ainda cai pela metade, porque aí divide, né? E aí cabe 5. O Brasil tá bem mais chato. O quê? O Brasil tá bem mais chato. Ah, ficou bem bom na tela grande. A gente colocou umas fotos assim, só para ilustrar um caminhozinho entre os passeios, que é nessa ordem, a gente fez só para ilustrar mesmo os passeios. Aí é o que eu já falei, o Vale do Mais, que é uma vírgula, tudo com neve, Vale Nevado, Cariones, Valparaíso, que é uma cidadezinha histórica. Calma, meu filho, deixa eu apreciar o negócio. É a Lion Family Wines, é isso? Isso, é uma vinícola. O nome do vinho é esse mesmo ou são vários vinhos? Não, eu acho que Que legal. Tem a Construtora também, que eu acho que a Construtora é o nome do vinho. Tá aí dentro dessa vinícola ou Não, a Construtora é outra vinícola. É outra. Mas essa vinícola leva o nome do vinho também. Acho que é Family Wines é só o nome da vinícola também. Farellones é o quê? Farellones? Farellones. Diz que esses dois são 2 parques para fazer esqui, ou para visitar também só. Pra aproveitar, né? Tá legal. É aqui só tem teleférico, Mas vai aparecer, tá? Aí aqui o resto. Primeiro mar, Ah, eu já fui no Cerro Santa Lucia, esse eu já fui. é interessante. Esse é legal. Pontilho e Laguna de Unica, que é uma do lado da outra, mas. Pode passar. Pode, tem tudo isso. Olha que maravilha. Ah, o Sky Costaneira eu não fui porque estava muito caro, hein? Como é que vocês acharam o preço bom? Coisa mais rápida. Pode só subir lá. O bate com ele. Era mais barato porque existe um passeio. Deixa eu só interromper para ver se vocês chegaram, né, nessa informação. Existe um passeio, eu fiz um passeio a pé, que passava pelo Cerro Santa Lucia e fazia uma caminhada longa, aí chegava numa estação que era tipo um funiculaire, né? É aquele trem que ele não tem propulsão própria, ele tem um motor que fica no alto da montanha que puxa um cabo. Ele puxa ele não é um trem porque ele não tem a força motriz própria, mas ele é puxado por um cabo, né? E aí você chega lá em cima, tem um passeio e aí desce de teleférico para um outro lado que sai bem próximo do Sky Costaneira. É porque tem várias opções, tem como subir e descer de teleférico, subir de funicular e descer de teleférico. Eu subi de funicular e desci de teleférico, era bem mais barato do que fazer o Sky Costaneira. Por isso que eu optei por esse passeio. E aí eu cheguei no Sky Costaneira ainda querendo fazer e eu desisti pelo preço mesmo, que eu achei muito caro. A gente começa aqui no primeiro dia, saída às 11h35 do aeroporto internacional, do Galeão, e a gente chega lá no Chile, às 3h15 da tarde, no aeroporto internacional de Artur Querido. Aí a gente separou o primeiro dia para check-in e instalação no hotel, normalmente check-in é por volta das 3h da tarde mesmo, e noite livre para descanso da viagem. Qual foi a companhia aérea que teve o melhor preço? Você vai chegar lá? Não. Bom, Latam ou... Acho que é Latam. A Gol não faz mais. Ou é Latam ou é a... Azul faz? Eu acho que a Azul não faz, não. Eu não me recordo. A gente simulou, mas a gente não... Então dá o papel aí, -1. No segundo dia a gente colocou a manhã livre ainda, mas temos sugestões de passeios. Só que esses passeios são gratuitos, então não vai interferir no valor final do pacote. E aí as sugestões são visitar a Plaza de Armas, a Catedral Metropolitana e o Palácio de la Moneda. Aí, para a hora do almoço, a gente colocou esse restaurante aqui que chama Ocean Pacific, que é um restaurante de frutos do mar. E um local bem bonito, aconchegante para o casal. E os pratos são de R$125.
Eu posso ir fazendo comentários? Sim, claro. Porque no primeiro dia a gente já chega e já tem a noite livre, certo? Sim. Tem jantar previsto? Volta lá, eu não sei. Não, a gente não botou jantar previsto não, mas o hotel conta com restaurante próprio, né? Então eu chego e passo fome, é isso. Sacanagem. Come o lanchinho, rouba o lanchinho do avião. Não, o que eu ia sugerir, assim, como a noite já ficou livre, que é o dia da chegada, eu não começaria o dia 2 com manhã livre, só a sugestão, porque, ok, ainda tem muitos dias pela frente, né, mas, assim, como a noite anterior já foi livre, eu já começaria o dia com alguma programação, que já deu para descansar. Então, vamos lá. A gente optou também, só um comentário, a gente optou também com o aluguel de carro, porque a gente viu muitos comentários a respeito da, por exemplo, saída da vinícola, o passeio acaba à noite. Tá. Entendi. Então não tem metrô funcionando. É Mas aí distante da cidade, posso falar. é um bom pensamento, assim. E é bem provável que fique caro se deslocar lá usando, tipo, táxi, Uber. Deve valer a pena alugar mesmo. E fora que o carro alugado, você ganha uma autonomia para você fazer outras coisas, né? Bom, no dia 3 a gente colocou passeios, né, esses 2 passeios mencionados. E como eles duram o dia todo, basicamente. Então a gente colocou a saída logo depois do café da manhã, que seria no hotel, né? Então, mais ou menos 6h30, 7 horas. E aí a pessoa visitaria, as pessoas, né, o casal, esses 2 parques. O Parque Farellones, que a entrada dele é R$356 por casal. E o Bahia Nevado, que é R$450 por casal. E aí, para tentar baratear ainda mais, porque pagar a subida, porque você tem que subir, né, até a montanha, e ainda pagar o almoço, existe esse combo aqui que sai R$450 por casal. E aí o almoço seria um pouquinho mais barato, porque não é bem um restaurante, é mais um fast food, esse aqui que chama Barro Zero, que fica bem no meio das pistas de esqui. Então, por isso a gente escolheu esse. Deixa eu perguntar uma coisa, esses preços aí já não incluem o traslado do hotel pro atrativo, não? Não, é só o ticket. Isso é entrada no lugar, então ainda tem que ir dirigindo até lá. Sim. Caro, né, gente? Inclui só a entrada, não tem nada. Se você for fazer uma atividade com esqui, fica por fora. Se eu quiser só pegar o teleférico para subir, É porque é um parque, né? Ainda tem a entrada. Mas para você fazer qualquer atividade por fora, então 450 vai ter o passeio de gôndola. isso. Gôndola? Não tá congelado isso aí? Eu vou passar Não, de... porque agosto é a época de neve, mas não é tanto como julho. Julho é onde está mais frio. Entendi. O senhor foi em que época? E eu não era, acho que já era verão, sei lá, já não tinha neve não. No quarto dia, a gente deixou um dia livre, mas além de deixar livre, a gente deu algumas opções para o casal fazer também. Pela manhã, a gente recomenda, né, que eles vão até o Cerro São Cristóbal, que é um parque, ele é o 4º maior do mundo e o maior da América Latina, e o teleférico, né, ele é em média de R$30, sendo que a passagem tem que ser comprada previamente, porque as filas que são formadas não são formadas para a compra da passagem, já são formadas para embarcar, já tem os horários direitinhos, 11h30, meio-dia, e aí você já entra na fila para já embarcar no teleférico e subir. É uma vista panorâmica linda da cidade, e como é um parque grande, dentro do próprio parque você consegue comer as comidas nativas da própria cidade, que vai ter bastante marisco, né, eles comem bastante marisco e frutos do mar no geral, dentro do parque, logo na subida, né, no final do teleférico, tem uma imagem muito linda também, que é a estimação, que depois vai ser falado de novo, né, em outro passeio. E como a gente deixou esse passeio para amanhã, a gente deu uma opção de almoço, que além de almoço, também no Mercado Central, onde você vai conseguir encontrar não só variedades de comida, você também consegue encontrar variedades de lojas que vão estar vendendo artesanato, que vão estar vendendo os próprios mariscos que eu falei, porque eles têm muitas variedades, Sim. são muito frutos do mar. Inclusive, o lugar que a gente recomenda para poder almoçar, que é esse Dom de Augusto, os pratos deles são muito bonitos, né? E tem um prato que é... Deixa eu só ler aqui o nome, que é um nome difícil que eu não sei falar, eu vou falar errado. Mas como se fosse um caranguejo, mas ele é muito grande. É o King Crab, é o caranguejo gigante. Cenoura.
Santocha. Isso, exatamente. E aí ele é bem grande, e aí, além desse prato, é muito interessante, porque eles servem primeiro champanhe, depois é um pãozinho, que é um pãozinho parecido com um waffle, é americano, mas é diferente, mas visualmente ele lembra muito. Também tem uma salada, e aí depois eles chegam com esse que ele vai preparar na hora, ele vai cortando lá as patinhas na hora, faz tudo preparo na hora, é realmente muito grande, a gente não colocou foto. Mas eu acho que, tipo assim, pelas fotos parecia ser mais ou menos desse tamanho. E é bem gostoso pelo que falam, é uma comida típica deles e é um valor minimamente acessível. Esse é o mais recomendado, né? Esse restaurante, Dom de Augusto. Muitas pessoas que vão ao Mercado Central optam por comer lá por conta desse preparo que é feito na hora. Você está ali vendo o chefe de cozinha fazer a sua refeição e a própria comida é muito gostosa também. A Santocha é um prato bem típico de lá, né? Sim. O Chile, nessa região, tem um fenômeno na costa dessa região do Chile que é chamado de fenômeno da reconvergência. O oceano ele bate de uma maneira que vai alimentando, né, a vida marinha de uma maneira mais intensa e tem muitos micronutrientes nessa região e os frutos do mar lá acabam crescendo numa proporção maiores do que os que a gente encontra por aqui. E um deles é o caranguejo gigante, que é bem típico de lá. Eu já experimentei esse prato, não lá em Santiago, mas na Patagônia. Quando eu me casei com o Yuri, a gente fez a nossa lua de mel pela Patagônia. E aí a gente foi até Ushuaia, no sul da Argentina, e lá que eu conheci o King Crab. Mas ele é muito famoso aí nessa região mesmo, de Buenos Aires. Eu queria comentar, porque eu lembrei de uma situação que no dia que na verdade eu fui para Santiago, eu só aproveitei um único dia, porque eu fui acompanhar o Yuri, ele estava tripulando, né, então a gente saiu, não me lembro exatamente no horário, a gente não aproveitou a noite, chegamos, dormimos, no dia seguinte a gente teve o dia inteiro livre e a gente embarcou na madrugada do dia do que seria o terceiro dia, né? A gente chegou, não aproveitou, no dia seguinte a gente aproveitou todo dia e noite e na madrugada do dia seguinte a gente voltou. Então a gente só teve um único dia, que foi o dia que a gente fez essa caminhada pelo Cerro São Cristóbal, que aí subimos de funicular e descemos de teleférico e tudo. É um passeio super interessante, mas como fizemos um passeio todos juntos, com a tripulação inteira, teve um comissário que depois que a gente subiu, ele foi mexer, sabe o cachorro vira-lata? O cachorro que estava lá no alto, na colina que você sobe, foi mexer, o cachorro veio assim, ele achou que o cachorro queria brincar. Menino, o cachorro deu um avanço nele, o homem saiu correndo. Esse cachorro quase mordido ele. E quase que mordeu, ele saiu correndo, ele achou que o cachorro assim... O cachorro não gosta de turista não, aquele lá não. Esse foi legal. Bom, no quinto dia, pra gente sair um pouco do frio chileno, a gente vai pra costa do Chile, né, iniciando o nosso roteiro indo pra Valparaíso. Chegando em Valparaíso, a gente tem a sugestão de conhecer uma das casas de Pablo Neruda, que pra quem não sabe, Pablo Neruda foi um dos poetas mais importantes da América Latina, se não o mais importante, né? E inclusive tem até um Nobel de literatura e, né, nas escrituras dele ele fala muito sobre romance, amor e os dramas dele. Então, para quem não conhece, é até interessante de pesquisar quem foi Pablo Neruda e a gente colocou no nosso roteiro para conhecer uma das casas dele e saindo de lá a gente pode caminhar pelas ruas de Valparaíso, né, que também são muito conhecidas pela sua arte de rua, né, tem bastante grafite, é bem bonito assim, instagramável, dá pra tirar bastante foto e acaba sendo um atrativo em si, passear pelas ruas de Valparaíso. Aí também a gente pode subir depois no funicular para desfrutar das vistas panorâmicas de Valparaíso. Aí bem colorido, né? Ela é bem bonito. As próprias propriedades das pessoas são grafitadas, é bem bonito, assim. Como ela falou, né, tem tudo isso de arte nessa cidade, é uma cidade muito artística que tem muito presente. Não só nas paredes, eles têm muito ladrilho nas escadas, ou até mesmo pintura nas próprias escadas. Como é uma cidade que tem muitas subidas, né, tem muito terreno,
você consegue subindo e conforme você vai subindo você consegue ter uma vista panorâmica, que é uma vista muito linda também. E além disso, quando o casal sai do hotel, como eles vão sair cedo e talvez não consigam tomar café da manhã no hotel, o percurso são 120 km. Então é longe, mas ainda assim você consegue chegar de forma que você vai e volta no mesmo dia sem problema nenhum, consegue conhecer a cidade. E durante esse percurso de ida você consegue sem problema algum tomar café da manhã na estrada, porque nesse percurso tem diversos restaurantes que você consegue tomar um ótimo café da manhã por um preço acessível, inclusive. Isso não é invenção não, vocês pesquisaram. Não, né? você pesquisou. Não, porque eu vou fazer, hein? Vocês não vão me botar numa frente. Então tá. E aí, esse relógio que o Ivana também falou, que é um relógio de flores, foi um presente dado pela Isa no Vila do Mar. Depois do Valparaíso, a gente vai ter uma parada para almoço, né? Ainda lá em Valparaíso, nesse restaurante Porto Fino, que tem uma vista belíssima. E lá eles oferecem comidas típicas italianas, chilenas, né? E também tem comida mediterrânea, assim, típica para essa vista do mar, né? Comida refrescante, assim, várias coisas gostosas. A gente colocou mais ou menos o preço. Seria uns R$300 o casal. E aí depois do almoço a gente vai então ir para Vinha del Mar. E bem na entrada de Vinha del Mar a gente tem um relógio que é um dos atrativos turísticos. Um dos atrativos turísticos de Vinha del Mar. Assim que você entra no portal da cidade, você tem um relógio que tem várias flores, as pessoas param para tirar foto lá, porque é bem bonito. E lá tem uma cidade que tem bastante plantação, assim, bem bonito assim, para tirar foto. E depois a gente estava pensando de ir para a praia de Renhaca e caminhar, né, por esse jardim. E depois aproveitar um pouco do calçadão. Lá dá para você comprar presentinho, tem souvenir. De Vinha del Mar para Valparaíso são quantos? Valparaíso para Vinha del Mar. Eu acho que são 2 anos. São 2 horas de carro. Mas aí seria realmente um dia para conhecer a costa do Chile. Né? Legal. Porque como o resto dos dias são dias para a gente ir para a neve e tal, daí seria uma outra proposta. Uma outra proposta. E aí o Ale tem um complemento para falar. E também lá em Vila del Mar é provável que você consiga, além de caminhar pela praia, talvez você não queira entrar, né? Porque a água é bem geladinha, então as pessoas geralmente não entram no mar. Mas é interessante também porque provavelmente você vai conseguir ver leão marinho. Os leões marinhos, de forma cotidiana, estão ali nesse espaço dessa praia, bem na orla mesmo da praia, bem próximo ao mar. Não é recomendado que você chegue perto, obviamente, mas ainda assim você consegue ver, ter essa experiência de ver, gravar se você quiser gravar, né, para poder registrar o momento, mas não é recomendado que você chegue muito próximo. Mas também tem essa questão, que eu achei uma questão interessante. E a arquitetura de Valparaíso também é uma arquitetura muito interessante, porque desde que foi construída a cidade, no século XVI, pelos colonizadores europeus, foi uma arquitetura que se manteve, eles não mudaram muito a arquitetura. O que eles inovaram mesmo foi essa questão artística, de ter muitas pinturas, painéis, grafites, mosaicos, mas a arquitetura mesmo é uma arquitetura que está aí basicamente desde que a cidade foi fundada. Esse relógio de flores que a Giovana falou também Foi um presente da Suíça que eles ganharam. E além disso também, aqueles totens que a gente vê na Ilha da Páscoa, você consegue ver um original em Vila del Mar. Ah, legal. É bem grandinho, é bem interessante de ver também. Bom, no 6º dia a gente vai em uma Serra Santa Lúcia, né? Que é como se fosse uma casa tradicional, é um atrativo histórico que a gente tem. E lá as pessoas, elas chegam de carro, né? E elas já têm uma vista bem bonita. Mas se elas quiserem, elas podem pegar um tênis, uma garrafinha d'água e subir as escadas para ter uma vista panorâmica, né, da cidade. É bem bonito. Vão todos os tipos de pessoas, vai criança, idoso, qualquer pessoa vai, né, tem bastante movimento e é bem bonito. E aí depois quando a pessoa desce, ela pode entrar por essa rua Mercedes, né, para ir para a feirinha Santa Lúcia, que na nossa visita técnica a gente viu que é uma das feirinhas que tem mais souvenir, presentinhos baratos, tem bastante opção. Então, assim, se a pessoa quiser comprar um presentinho, indicado aí. Visita técnica? Ela é visita, a gente vai no Chile, faz Ah, estudar uma tá. técnica, entendeu? Entendi. A gente tem que convencer, né, prof? Tem que comprar nosso pacote, a gente já Ah, legal. Aí depois dessa feirinha a gente tem a tarde livre, que a sugestão é visitar o Santuário da Imaculada Conceição e o Parque Metropolitano, lá onde tem o zoológico e o jardim japonês. E aí depois retornamos ao hotel e à noite a gente fica livre para conhecer a Bela Vista, né, que é um bairro boêmio, então,
lá, tem bastante barzinho, restaurante, casa de show. E assim, uma coisa interessante que a gente também reparou na nossa visita técnica é que lá em Santiago. Eu quase acreditei. Nossa, vocês estão vestidos. Visita técnica online. Meu Deus, que riqueza, que beleza isso. Lá em Santiago, os estabelecimentos, restaurantes, padarias, eles abrem tarde, então assim, só 9 horas da manhã que você vai ver esses estabelecimentos abrirem. E eles também fecham cedo, então 8 horas da noite, restaurante vai estar tudo fechado. Lá em Bela Vista já, eles ficam abertos até um pouco mais tarde, então casa de show e tal, geralmente fica aberto até umas 11 horas, meia-noite. Tem uma específica agora que eu não me recordo o nome, que fica aberta até 1 hora da manhã. Então assim, é uma noite pra você ir pra balada, curtir um pouco, conhecer um restaurante diferente. Legal. Entendeu? Tem barra LGBTQIA. Isso aí, uma proposta diferente. Legal. Pode acessar. Nossa, eu teria 14. Tem casa de swing também. Corta. Bom, agora no nosso 7º dia a gente volta para o nosso passeio com as visitas mais naturais, né? E como no mês de agosto vai ter bastante neve, vai ficar um pouco parecido com as imagens que eu peguei. A gente vai conseguir visitar Portígio, que é uma estação de esqui, eu acho que é a mais antiga da América Latina. E aí a Laguna de Winter, que fica logo em frente também, elas estão são juntas. Daqui você consegue tirar várias fotos, enfim. E aí o preço do ticket para visita, que essa parte de Portígio ela é bem grande, é uma pista de esqui realmente muito grande. Você consegue fazer a visita da estação e o acesso ao teleférico que sobe toda a montanha também, custando aproximadamente 432 por casal. E o restaurante é bem em frente também, dá para ver que atrás daqui da Laguna fica também o Hotel Portígio, que eles, normalmente o restaurante é só para hóspedes, mas eles abrem durante as visitas para poder fazer a refeição mesmo lá e o preço fica em torno de R$124 o casal. No caso das vinícolas, o preço era por casal também? Era, né? O preço unitário da vinícola é 466 por pessoa, mas a gente botou todos os preços concorrentes. E aqui, só para dar um adendo, também tem a nossa esqui que é por fora. Você já trabalha na agência de viagem? Eu tô fazendo essa aliança aqui pra poder, né? É só comprar o pacote. No nosso próximo dia, né, no dia 8, a gente também vai ter uma visita de um dia inteiro. A gente vai conhecer a região de Cajón del Maipo e o Embalse El Yeso, que é esse reservatório aqui. Na manhã e na tarde. O passeio é visita gratuita, né, já que a gente já vai com o nosso próprio carro. A gente consegue parar aqui. Apesar de a estrada ser de chão, ela tem uma parte de asfalto, mas tem uma parte que realmente é um pouco mais perigoso, tem que ter um pouco mais de calma, mas você consegue parar por ali para poder conseguir tirar uma foto com essa deslumbrante vista do reservatório. E eu deixei aqui um detalhe que eles se encontram também a aproximadamente uns 100 km de Santiago, então leva bastante tempo de viagem, tanto também pelas estradas de mão e tal. E não tem muitas estruturas de alimentação próximas, porque realmente a parte de moradia está um pouco mais longe da região. Então é recomendado levar lanches e petiscos, porque tem áreas para piquenique. Normalmente as pessoas que vão com a agência, eles já têm Um transfer, no caso. O transfer, mais o piquenique, tudo passeio. já vem tudo incluso, mas tem os espaços. Qualquer pessoa que tiver o equipamento, quiser colocar ali para poder comer, consegue, levando coisa de casa. Né? Posso levar uma garrafa de vinho, queijo, salame, pão. Sim, eu acho que é o pessoal mais leva, falar. E também, logo depois, a gente caminha mais um pouquinho com o nosso carro para as 7 piscinas naturais aquecidas, que são as termas Colina, ou banho Colina. Elas são aquecidas justamente pela atividade vulcânica da região. Tem várias piscinas, uma mais embaixo, a mais de baixo é a mais fria, que é 25 graus. Vai subindo, vai aumentando a temperatura até chegar em 63, que eu acho que é... Tem gente que aguenta, Caldo né? de galinha, né? E aí o valor de entrada você tem que pagar, porque é um estabelecimento pequeno, mas ali tem banheiro e tal, eles oferecem esse tipo de estrutura. Tem umas pequenas instalações que você consegue entrar
levar a toalha do hotel, né, gente? Depois tem que trazer de volta. No nosso segundo dia, a gente tem a parte da manhã, finalizando as compras em Santiago, tomar um pouquinho mais de dinheiro, né? E depois a gente parte para o almoço, nesse restaurante lá, Hacienda Gaúcha, e os pratos estão por volta de R$73. O que acontece? Esse prato de R$73, ele é um prato só, mas ele serve de 2 a 3 pessoas. A gente olhou nas avaliações, a galera falando que é bem servido. Então, né, pro casal, R$73 tá Você bom, não me né? conhece. Bom, várias pessoas falaram que dá pra comer, então a gente botou fé. E aí, eles servem, eles são mais churrasco, né, churrasco, então assim, tem que fazer churrasco bem gostoso. E aí a parte da tarde, bom. À tarde é então o churrasco costaneiro, né? E o costaneiro sempre. A visita, eu vi no site, no próprio site deles, que tem as frituras diárias, tem as informações no lugar. Esse ano é o mais alto da América do Sul, antes era da América Latina, mas teve alguma aí que surgiu que não é mais, agora é só da América do Sul. A entrada, eu achei no valor de R$146 casal, e de acordo com os nossos cálculos, esse dia aqui seria um dia de semana, então por isso eu achei um preço mais barato. Acho que 73. Será que não é em dólar isso aí, não? Eu lembro que era bem caro. Em reais. Ah, então tipo. Não, pode ter mudado. Pode ser que eles E também tenham... não foi dia de semana. A pesquisa de acordo com que dia cairia e no dia de semana, então a gente achou por esse valor. É, porque assim, 146 o casal, são R$73 por pessoa. Eu teria ido por R$73, mas eu lembro que eu não fui porque eu achei realmente assim, muito caro, comparado. E a vista que, é lógico, ali é uma vista diferente da vista que eu tive com o passeio de teleférico que está ali próximo. Mas aí eu desanimei por isso, porque assim, ver do alto eu já havia visto, né? Mas aí eu desisti por causa do preço. Mas deve ter melhorado, já tem quanto tempo isso? Tem 4 anos, pelo menos, sim. Enfim, para aproveitar a tarde, chegar por volta de 5, 6 horas da tarde, que já começa a nascer o sol. E aí também dá para dar uma volta pelo Costaneiro Center, que é todo um departamento de shopping. Ah, sim. Um grande shopping. Gastar mais dinheiro. Bom, aí é o último dia, né? O dia de dar adeus a essa cidade maravilhosa. E então, por conta disso, a gente não colocou nenhuma programação, porque como já vai estar no último dia e já vai ter que ter o tempo para poder colocar todas as compras que vocês vão ter feito na mala, arrumar tudo, para poder pegar o voo às 2h50, o check-out do hotel às 11h, ainda dá para ou tomar café da manhã no próprio hotel e aproveitar a própria hospedagem, né? O hotel, porque é um hotel muito bom, tem uma vista muito linda, dá para poder aproveitar. Sim, Ou um você lovezinho pode- de despedida. Ou também você pode, como ele é um acesso muito próximo a tudo que você quiser fazer, basicamente, de comprar mais algum souvenir para alguém que você tenha esquecido, ou tomar alguma... comer algum café da manhã num lugar que você tenha gostado, ou só andar mais um pouco pela cidade, né, para poder se despedir. A gente não colocou nenhum roteiro, né, nesse dia, também porque é um tempo muito curto. O voo sendo às 2h50 e o check-out às 11h. Seria ideal você já fazer o check-out e do check-out já ir direto para o aeroporto. Tem que entregar o carro. É porque Exatamente. precisa correr tanto, porque daí pro aeroporto são 15 minutos, né? A gente tem que organizar tudo. Tem que chegar com 2 ou 3 E horas como de você. é um aeroporto internacional, que é grande, que quem não tem tanta intimidade assim, né, com o aeroporto, mas relativamente é grande, então dá pra se perder também, é bom chegar um tempinho antes, conseguir fazer tudo com calma, pra não ter nenhum problema logo no último dia, né, depois de ter feito essa viagem toda. Não dá. Maravilhosa. E aí os valores, né, a Ai, parte meu Deus. que todo mundo queria saber. Pô, nem deu tanto assim, tá? Com os valores de todas as programações que nós fizemos, sem as recomendações, o valor total, com tudo que a gente falou, sai a R$ 12.139,45. Como a gente venderia esse pacote? A gente venderia o pacote por 15.000 para poder ter o nosso lucro, mas para você a gente faz para 14.500. Entendeu? A gente faz 14.500. Aí para 2 pessoas, né? Exatamente, para 2 pessoas, com tudo que a gente deu como curso, sem se preocupar
participar e caso vocês queiram fazer uma coisa ou outra diferente. 3.427 de passagem aérea, são 2 bilhetes ali? Sim. Já teve pior, né? Já teve mais caro. E o que a gente comparou com as outras agências de Lula? A gente comparou Faz com os oi. pacotes na internet e os valores estão semelhantes. Alguns estão um pouco mais caros, do que 12 mil, e alguns um pouquinho coisa mais barata, 11.500, por aí. O dólar caiu um pouco, ajudou, né, gente? E essa cotação aí é para que mês? É agora? Julho, agosto? Agosto. Agosto. Sim. Legal. A gente aceita crédito, débito, Olha! boleto também, nós fazemos, entendeu? Parcelamos em 2 vezes o boleto também. Entendi. É isso, gente. Parabéns.